Olá, seja bem-vindo ao canal Um Novo Caminho. Que Deus ilumine a tua vida, abençoe a tua família e te dê conhecimento de toda a verdade, porque João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu queria fazer um comentário edificante, é claro, para que a gente possa se debruçar no conhecimento de Deus, na sua causa, na sua sabedoria, no seu infinito amor, e que tu possa tirar bom proveito do conhecimento do Senhor, porque não há coisa melhor no mundo do que conhecer a Deus e Ele se revelar a mim ou a ti. Não existe mais nada tão precioso e tão valoroso quanto a isto. Você que precisa, e assim como eu, preciso todos os dias me alimentar, me esvaziar de mim mesmo e me encher do conhecimento de Deus. Esta é a melhor forma, não é? Buscando no conhecimento, nas Escrituras, aquilo que Deus deixou para nós. Eu queria fazer um breve comentário sobre Mateus 24, verso 12. Muito pouco comentado, muito pouco estudado ou falado, mas ele traz uma grande realidade para os nossos dias de hoje. Se você tiver um pouquinho de percepção e tu poder voltar 10 anos atrás e comparar com os 10 anos agora à frente, você vai ver que muita coisa mudou, muitas coisas já não são a mesma. E se você voltar 20 anos atrás, então tu vai ver que tá bem diferente as coisas do que estão há 20 anos. E eu posso te dizer que muitos têm comentado no ônibus, no mercado, na parada de ônibus, o que sai da boca das pessoas, ela diz como as pessoas estão sem amor, como as pessoas estão tão frias, tão maldosas, não respeitam ninguém, não tem amor ao próximo, cada um quer fazer do seu jeito, da maneira que acha que é correto e certo. E isso está relacionado quando a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso significa que o esfriamento do amor está diretamente relacionado ao crescimento do pecado em suas vidas das mais variadas formas. O pecado cresceu, querido. Ele cresceu que ele já não se esconde mais. Ele agora tem forma, ele agora dita regras, e aí daquele que discordar dele pode correr o risco de até ser preso. O pecado está tão valorizado na nossa sociedade hoje, que você falar mal dele, você corre o risco de ser processado e assim por diante, não é? E os valores cristãos, os valores bíblicos, ou seja, os valores da família, onde fica tudo isso? Você já parou para pensar? Já parou para analisar que amanhã pode chegar a tua hora, a tua vez de passar por uma coisa desagradável que você nem gostaria de passar, mas vai ter que passar? Que ele cada vez mais cresce e ele vai chegar até nós um dia. Se você olhar bem, a corrida hoje, para cada um ser o que quiser ser, da maneira que pouco importa, o que importa é o que eu quero e ninguém tem nada com isso. É ou não é um indício, um prelúdio daquilo que o Senhor Jesus profetizou e falou há mais de 2000 anos atrás, quando ele disse, e foi o Senhor Jesus que falou, que o amor de muitos se esfriaria com o aumento da iniquidade, Mateus 24, 12.
Ele fez essa exortação durante seu sermão profético, que tratou de forma geral acerca dos eventos que haveriam de ocorrer até o fim dos tempos. Olhando para tudo isso, diz: mas o que isso tem a ver comigo? Tudo. Você faz parte de um contexto. Não há como fugir da realidade. Não há como eu negar aquilo que Deus é. Eu posso dizer na minha mente que para mim Deus não existe. Para você pode ser que não exista. E para milhões pode ser que não exista. Mas ele deixará de existir só porque eu não creio e não acredito nele? Claro que não. Então, nesse contexto, você precisa estudá-lo. E Jesus colocou o esfriamento do amor em decorrência da multiplicação da iniquidade entre os sinais que caracterizam o período que ele chamou de o princípio das dores. Estamos ou não estamos entrando num período perigoso? Rumores de guerra. Cada um lá diz: se você fizer isso, eu vou apertar o botão. Se você fizer não me ouvir, eu vou apertar o botão. Nós estamos vivendo sobre ameaças. Nossa justiça do nosso país nem se dá para falar. Não há justiça. Quando tudo falha, quando tudo está indo de mal a pior, não é um sinal que as coisas perderam realmente o rumo? Não há rumores de guerras por aí, amados? Surgimento, então, de falsos profetas. Você dá um coice numa moita, salta um monte de gente falando o que você gostaria de ouvir. Mas se aparecer alguém com sinceridade e verdade no coração, muitos vão dizer: você é um retardado, um doido e varrido. Você ainda está na antiguidade, é um retrógrado, é um antiquado, as coisas mudaram, nós não estamos mais naqueles rudimentos antigos, mas eu te digo de coração, eu preferia muito mais os rudimentos antigos, onde havia respeito entre pai, mãe, filhos e filhas, do que os dias de hoje. Há muito tempo atrás, não se via um filho responder ao pai e à mãe de você o que tu quer. Era senhor, senhora. Alguma coisa mudou? Isso caiu em desuso? Não era um sinal de humildade, de respeito? E onde está isso hoje? Não existe mais, né? Conflitos em famílias acontece, discordância de filhos com pais e vice-versa, descontentamento por todos os lados, ciúme, inveja, falsidade. E você não precisa ir longe para conviver com essas coisas, é ou não é? A miséria em vários países ou aqui perto de nós, por ideologias que não levam a lugar algum, que vão simplesmente cerceando direitos, que vão determinando valores, e você vai, a partir de hoje você vai ser isso, e ai de você se você não for. Então, aonde tudo isso vai indo? Para o fim, e ainda temos fome, catástrofes naturais, ah, coisas terríveis, perseguições e esfriamento do amor por causa da multiplicação da iniquidade e a expansão mundial da pregação do evangelho meia boca, né? Que passa a mão em tudo. Isso não está acontecendo ou você está se fingindo que não está entendendo e compreendendo a questão, que o cerco está se fechando, que o tempo está caminhando para o fim? Você pode dizer: mas ainda vai demorar. Pode ser que sim, pode ser que não, nós não conhecemos o dia de amanhã, não é? Mas você pode ter certeza de uma coisa: o amor de muitos já esfriou há muito tempo. Já não há mais hoje quem combata as coisas erradas. Muitos se abstêm ou muitos ficam em cima do muro ou dizem: eu não vou me envolver, eu não vou fazer isso, fazer aquilo, eu não vou me incomodar. E assim a gente vai indo de negligência em negligência e vai se afundando cada vez mais. Olha para a nossa igreja do Brasil. A nossa igreja brasileira, ela é conhecida como uma igreja que perdeu a identidade, seu valor.
E quando se fala em igreja para alguma pessoa leiga, que está com os seus olhos vendados, com os seus ouvidos tampados para não ouvir a verdade e nem enxergar a luz, que resplandece do alto para iluminar os passos daqueles que são guiados por Deus, elas, o que elas dizem? Eu não quero saber dessas coisas. E evitam ouvir falar sobre a questão de Deus, de Jesus, evitam falar sobre igreja porque igreja só quer saber de dinheiro. Eu acho que isso caiu em desuso, né, queridos? A gente fica dando desculpa para tudo e para todos. E para onde vai terminar tudo isso, eu te pergunto? O valor espiritual, a cada dia que passa, está se perdendo. Pessoas estão se perdendo porque querem seguir os seus ideais, querem ir atrás das suas conquistas, fazer aquilo que lhes agrada e não se importa com os outros. A gente tem que segui-las, tem que estar pronto para elas, mas elas nunca estão prontas para ouvir uma verdade. Então, complica mais ainda, não é? Jesus disse que após essas coisas viria o fim, como está em Mateus 24:14, né? Isso significa que esses sinais servem para apontar a aproximação do fim dos tempos. Isso porque o princípio das dores é o período que se estende desde Cristo até os nossos dias e parece imediatamente a grande tribulação ainda vai chegar um dia, não vai? Como está lá em Mateus 24, versículo 15 a 28, se você vê. Mas o que é o princípio das dores? Jesus definiu isso como uma mulher que está a dar à luz, não, se você olhar bem, é uma contração, uma dorzinha aqui, vai aumentando, outra lá, e quando vê, não tem mais volta. Tem que ir correndo às pressas porque vai nascer. Da mesma maneira, se você olhar bem o princípio das dores, as pessoas reclamam porque tanta maldade. As pessoas reclamam porque as pessoas não têm amor, não ajudam uns aos outros, não se importam com os outros. Mas isso não é um indício que, no geral, na sua totalidade, alguma coisa está errada? Se você olhar bem e ver mais ou menos o que está acontecendo, eu vou te mostrar um pouquinho mais da questão que você precisa aprender o que é a iniquidade. A iniquidade é a transgressão da lei, né? E a rebelião, a impureza do homem contra Deus. O homem não aceita aquilo que Deus testificou. Ainda hoje, pela manhã, eu me lembrava dos 10 mandamentos e olhava uma fila enorme de carro, cada um atrás do outro, esperando a sua vez para atravessar a avenida, mas uns apressadinhos furavam aquela fila enorme e iam lá do outro lado para conseguir um buraco, se arriscando para não ter que entrar na fila. Aí eu te pergunto, por que as coisas não podem ser equilibradas? Porque eu não me importo. O que eu não posso é perder o meu tempo e que se alguém reclamar, que vá pro, né? E é assim que as coisas estão caminhando. A gente tem visto que grandes tribulações têm chegado, por quê? Porque já não há mais quem se relacione com Deus. Já não há mais aqueles que realmente se importam com as coisas de Deus. Há pessoas que se importam com elas mesmas, buscam a sua própria vontade, seu querer, não se importa se vão pisar, machucar, ou ferir ou magoar alguém. Elas dizem, eu estou dizendo porque eu sou sincero, mas sinceridade não é um ato cavalar, um ato de você machucar, dar coice, né? Não é, não significa. Sinceridade é falar a verdade e não o que eu penso, o que eu acho e o que está entalado aqui eu vou jogar tudo para fora em cima do outro. Me diz se isso é sinceridade. Isso não é sinceridade. Isso é o experimento da maldade crescendo ainda mais no coração do homem. Porque o Senhor Jesus falou: o homem bom do seu tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do mau coração que tem tira coisas más.
Há um significado para isso, não é? Existem pessoas na sua totalidade que ainda se importam, mas por isso que eu não estou generalizando e colocando todo mundo no mesmo saco, mas eu estou falando aquilo que o meu Senhor disse: o amor de muitos, não significa de todos, mas de muitos. Isso já não está acontecendo quando na totalidade há um desequilíbrio natural, alguma coisa vai acontecer lá na frente, uma consequência vai vir e vai trazer problemas para cada um de nós, precisamos estar atento, não é? Não deixe que essa situação chegue até você. E se chegou, peça ajuda a Deus. Se você não está sabendo lidar com o problema, porque às vezes, queridos, não estou falando aqui de ser super crente, que inatingível, inabalável. Isso não existe. A gente fica doente, a gente fica engripado, a gente tem dor de barriga, tem fome, tem sede, tem frio. A gente tem todos os problemas naturais, mas confia num Deus genuíno e verdadeiro que não vai nos desamparar, que não vai nos deixar no dia da nossa calamidade sem auxílio e sem ajuda. Ainda que tudo se abale, eu confiarei no Senhor. Está escrito. Por isso, meu amigo, minha amiga, tenha certeza no seu coração que se você puder olhar e ver como que nós hoje estamos valorizando as coisas de Deus, quase na sua totalidade, vamos ser sinceros, eu não consigo entender como uma pessoa pode dizer que ama a Cristo, mas está de mal com alguém, está ressentido, magoado, não perdoa. Como pode isso? Será que haverá um céu para cada qualidade, cada tipo de pessoa lá? Para os magoados, para os feridos, para os isso? Não, não vai. O rei Davi, no seu salmo, um dia disse, perguntando a Deus, quem morará no seu santo templo? E a resposta vem, disse aquele que tem as mãos puras, que anda verdadeiramente no caminho reto e que não descamba para a falsidade. Se vejam, são pequenos detalhes que a gente vai se esquecendo e um dos maiores perigos para o esfriamento está na espiritualidade. Quando a gente vai se tornando religioso, a gente vai se esquecendo dos valores, vai começando a inventar regras, modas, jeitos para fazer aquilo que achamos que Deus gosta. Não. Se você olhar por que Jesus foi morto pelos religiosos da sua época, porque eles achavam que eles não precisavam de mais nada. Eles já tinham acesso a Deus, eles tinham a lei, eles iriam ser salvos pela lei e não precisavam mudar aquilo ali, porque aquilo era o estilo de vida deles. E quando Jesus bate de frente com aquela galera, o que acontece? Dá um embate muito grande, porque Jesus chama de raça de víboras, condutores cegos e assim por diante. E quando a verdade dói, o que acontece? Ou eu me afasto ou eu agrito. É ou não é? Muitos, quando a verdade dói e a pessoa não quer mudar, não quer ter um caminho reto e verdadeiro, o que ela faz? Ela muda. E se muda, pega o que é dela e dá no pé. E vai procurar aquilo que lhe agrada, aquilo que bajule ela. E quanto mais bajulação, mais eu vou achar que gostam de mim. Mas você tem que medir um pouco as coisas. Gostar e ser bajulado não é a mesma coisa. Gostar é o ato de apontar o dedo na cara e dizer você está errado. Isso sim é amor, isso sim é gostar. Mas bajulação, mesmo que está errado e fez a coisa errada e sabe que está errado, alguém vai vir dizer, não, você tinha razão, você fez o que tinha que ser feito. Aí o meu ego se inflama e aí eu fico com toda a razão do mundo e vou continuar fazendo coisas erradas porque eu penso que eu estou certo. Isso também é
a totalidade e esfriamento do amor, a iniquidade, a autocapacidade de eu achar que eu não preciso de ninguém e que ninguém tem nada com isso e eu não devo obrigação de dar nenhum valor a ninguém e não dar nenhuma explicação a ninguém. E assim eu vou indo até que uma hora, bum, não dá mais. Terminou o meu tempo, acabou a palhaçada e caiu a minha casa e foi grande a minha ruína, porque eu me tornei um homem imprudente. Amém? Olhe com carinho, meu amado. As coisas melhores dessa vida não são aquelas que eu possuo, que eu adquiri. Na verdade, é tudo um empréstimo se você olhar. Você trabalha, porque Deus permite que você trabalhe, ganhe dinheiro, alimente a tua casa, mas se Deus não permitisse, o que você faria? Me diga. Então, tudo que temos e tudo que somos, qual o valor significativo para isso? Ah, eu ganhei tanto, eu estou farto, eu estou próspero, eu estou bem, mas espiritualmente falando, será que está bem mesmo? Uhum. Tem pessoas que estão bem financeiramente, têm uma família maravilhosa, mas vão correr atrás de sonhos. Por quê? Porque nunca estão contentes com nada. Elas têm que se lançar a fazer aquilo que gostam. Porque um homem descontente é horrível. Ninguém consegue ficar perto dele. Ele põe todo mundo para baixo. Mas uma pessoa contente, para cima, positiva, mesmo que ela esteja caída, ela vai arranjar maneira de se levantar, porque ela confia no Senhor. E os que confiam no Senhor não serão envergonhados. Tenha certeza no teu coração, enquanto eu falo contigo nesse exato momento. Se você buscar o Senhor de todo o teu coração, certamente as coisas vão clarear, as coisas vão mudar, mas há muita gente teimosa também que o coração não esfriou, já está congelado. Há pessoas que já estão enjoadas de ouvir a pregação, elas já sabem, elas dizem, eu já sei o que fazer, mas só que não fazem, não é? Elas já estão prontas para mudar, procurar um outro lugar, um outro pregador, um outro líder que fale para elas o que elas realmente gostariam de ouvir. Mas a verdade, meu querido, ela vai lapidando, ela vai mexendo com o nosso ego, com o nosso orgulho, ela vai transformando o caráter de cada um de nós. Olhe com carinho e você vai ver a importância de todas as coisas na minha e na tua vida. Há um fundamento, e esse fundamento está alicerçado na palavra do Senhor. Você não encontrará razões ou motivo para estar triste se você estiver cheia do Espírito Santo. Você pode passar por crises, e é inevitável, todos vão passar, mas você terá auxílio, você terá ajuda, você terá equilíbrio, você não vai ficar ali naquele estado para sempre, entende? Então, como podemos tirar proveito das coisas eternas, olhar, focar naquilo que tem valor e não naquilo que não tem valor nenhum, que só nos traz prejuízo? É horrível, não é? Então eu te convido a olhar com carinho, com sabedoria, para aquilo que realmente importa, para aquilo que vai valer a pena lá no final. Se você ficar com o foco nas coisas daqui, você vai precisar muito mais de óculos para enxergar, porque o, o espírito que hoje opera nos filhos da desobediência, o Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos, não deixa que a luz do Evangelho resplandeça sobre eles. Eles vivem na escuridão e dali não conseguem sair. Tudo que eles enxergam é coisas negativas, eles não conseguem enxergar verdades, eles não conseguem enxergar nada, nada, nada que lhe dê motivo, razões para dizer eu estou errado. Eles não conseguem, porque estão
encarcerados, escravizados no pecado, e o pecado não os deixa um minuto sequer eles ter a liberdade de conhecer a verdade. O único fundamento do pecado é me escravizar, e no final, como Romanos 6:23 diz, o salário, o pagamento, a conquista, o resultado será a minha morte espiritual, tanto física quanto espiritual, e uma morte eterna, porque eu terei que passar pelo dano, prejuízo da segunda morte. Separação eterna. Meu querido, meu amigo, minha amiga, olhe com carinho. Você não está se esfriando? Você não está descendo a ladeira em ponto morto? Analise os fatos e as coisas ao teu redor. Simplesmente por eu me tornar religioso, eu vou ficando autoconfiante e autossuficiente. Mas os meus ouvidos estão tampados, os meus olhos estão completamente entenebrecidos e eu não consigo enxergar nada ali adiante deles. É um bom momento para você refletir agora, nesse instante, nessa noite, para que você reflita nas tuas ações, nas tuas atitudes, se aquilo que você está fazendo está valendo a pena, ou se aquilo que você vai fazer vai valer a pena. Medite e pense. Há consequências tanto para você fazer o bem, quanto para você fazer o mal. O Senhor lembra no início, quando ele questionou Caim, quando estava com aquela ira, aquele ódio no seu coração, quando o mal tinha entrado na sua totalidade na sua vida. Deus não advertiu ele antes dele matar o seu irmão? Deus pergunta para ele, por que o teu semblante está tão caído, carregado desse jeito? E ainda Deus questiona ele e diz, se você fizer o bem já vai ser cumprido na tua vida. Mas se você fizer o mal jaz aí na tua porta. Ele deu ouvido? Não. Quando uma pessoa está sob sugestão de um demônio, ou vamos dizer no natural, endemoniada, ela não ouve mais nada. Ela fica cética, ela não ouve, os seus olhos não piscam, o seu coração é gelado, vazio, em trevas, escuridão. Ela pode estar ali, mas não está. E a sua alma está um reboliço, um furacão por dentro e por fora. Se não houver liberdade, se não houver realmente entrega, essa pessoa nunca mais vai conseguir se levantar na vida. Tem que haver perdão, tem que haver reconhecimento do erro e tem que haver arrependimento genuíno e verdadeiro. Caso contrário, não haverá volta. Só há uma passagem de ida para o abismo, para o lago de fogo e enxofre. Mas a passagem genuína e verdadeira, que é aqueles que são nascidos de novo, que têm o Espírito de Cristo, esses têm o seu passaporte carimbado nos seus corações, para que o dia que eles esgotarem o seu tempo neste mundo, eles irão para a eternidade com o Senhor. E essa é a promessa que temos. Mesmo que vamos para o pó da terra, ele prometeu que de lá nos tiraria. Ele prometeu que nós ouviríamos a sua voz e dali, não importa o estado em que estivéssemos, a gente sairia dali renovado, revestido, porque essa é a promessa que ele nos prometeu. Vida, que está escrito em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E o que Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Hoje, se você olhar, sofrem. Quem quer sofrer? Os que buscam ao Senhor, o Salmo 37:5 diz, não tem falta. O Salmo 37:5 diz, ele diz assim, perdão, né?
que tu entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, no mais ele tudo fará. Mas mais adiante nesse salmo ele diz assim, né? Os que buscam ao Senhor de nada tem falta. Os leões passam fome, mas os que confiam no Senhor não terão falta alguma de nada. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Qual é a razão que te entristece tanto? A gente pode, às vezes, estar para baixo, é natural, mas a grandeza do Senhor nos coloca para cima novamente. Não deixe o amor de Cristo no teu coração se esfriar. Não deixe ele te levar para onde o mal quiser te levar, não. Vá somente atrás do verdadeiro pastor, porque ele mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Eu prefiro ouvir a voz do Senhor e segui-lo por todo o caminho por onde ele andar. Graças a Deus, que Deus ilumine a tua vida, a tua família, Deus abençoe ricamente e que você medite nas coisas boas que há hoje na palavra de Deus. Não vá atrás de novidades, atrás de coisas que não têm valor nenhum. Vá atrás realmente daquilo que importa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Esta é a verdadeira pregação do Evangelho. Arrependimento, bênçãos, curas, milagres, não vai mudar a tua vida, pode ter certeza. Você vai sair do fundo do poço, mas logo, logo, sem querer, você vai estar no fundo do poço de novo. Mas arrependimento genuíno e verdadeiro produz vida e vida em abundância. Deus ilumine a tua família, o teu lar, e fique na paz genuína desse Deus maravilhoso em Cristo Jesus, que Ele estenda as suas mãos para mim e para ti todos os dias e que não nos deixe tropeçar. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo.